Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que eu li em junho e julho. E eu mudei um pouco o cenário, né? Na verdade eu tô no quarto, mesmo lugar que eu faço os outros vídeos. Mas eu quis testar esse outro ângulo por causa da iluminação e tal, pra ver se fica um pouco melhor. E comentem aí se vocês preferem essa parte do quarto ou a outra parte que eu geralmente gravo, pra eu saber se vocês gostaram da mudança ou não. Eu já acho que os primeiros vídeos que eu fiz, eu gravei mais ou menos aqui. Não foi exatamente no mesmo lugar que eu tô, mas foi mais ou menos nesse ângulo que eu gravei. Mas aí depois eu mudei de lugar pra mostrar o armário, aí depois eu fechei o armário. E eu acho que esse ângulo aqui tá mais favorável por causa da iluminação. E talvez eu comece a gravar aqui daqui pra frente. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E que também me seguissem lá nas redes sociais pra acompanhar os livros que eu leio, as coisas que eu faço, enfim, eu vou deixar aqui pra vocês. Então, bora lá! Bom, gente, em junho eu só li um livro, que foi Amor e Sorte, da Jenna Evans Wake, não sei como é que pronuncia. Esse livro é da trilogia Amor e Livros, esse é o segundo. O primeiro é Amor e Gelato, eu já li antes do canal. Eu gostei, mas eu acho que esse talvez seja mais legalzinho, na minha opinião. Mas eu também não lembro direito como é que foi o primeiro. Esse livro aqui a gente vai conhecer a Ed, que ela tá na Irlanda. E antes de ir pra lá, ela mora nos Estados Unidos. E antes de ir pra Irlanda, ela passou por uma desilusão amorosa, um coração partido, enfim. Aí ela foi na Irlanda pro casamento da tia dela. E enquanto ela estava no hotel, ela achou um livro que se chama... deixa eu ver o nome do livro, gente. Eu não lembro. Irlanda para Corações Partidos, um guia não convencional da Ilha Esmeralda. Aí nesse livro, cada capítulo fala de um ponto turístico e uma atividade para pessoa fazer enquanto ela tá nesse ponto turístico, para supostamente curar esse coração partido. Aí ela ia viajar para Itália para visitar a melhor amiga dela, que inclusive é a protagonista do livro anterior. Só que aí acontecem uns dilemas entre ela e o irmão dela por causa desse coração partido que ela teve. Porque ele queria que ela contasse para os pais sobre esse coração partido que aconteceu, só que ela não queria, estava muito envergonhada. Aí eles ficaram brigando a viagem toda e a mãe resolveu castigar eles e disse que ele teria que ir junto com ela pra Itália visitar a amiga. Só que aí ele ficou muito chateado porque nesse momento ninguém sabia ainda, mas ele estava na Irlanda também para aproveitar para ir para um show de uma banda que ele gostava muito. Acho que o último show dessa banda, não sei. Aí, quando a Ed acordou no dia seguinte, ela viu uma carta dele falando que ele não ia junto com ela para Itália, que depois ele explicava. Aí ela foi atrás dele e ele disse tudo pra ela, que tinha um amigo, que esse amigo tava com ele, que ele ia pro show e tal. Aí ela falou que ia junto e ficou lá os três, a Ed, o Ian, né, o nome do irmão dele é o Ian, e o Rowan, que é o amigo dele. Aí o Rowan também tava com umas questões aí com a família, um coração partido. E aí no final, os três fizeram juntos as atividades do livro do coração partido. E os irmãos acabaram se resolvendo.
E esse livro é legal, ele não tem um foco num romance, porque o primeiro teve um romance, mas esse daqui não tem um romance, então se você tá esperando isso nesse livro, não é o que você vai encontrar. Mas eu gostei da história, eu acho esses livros divertidos porque a gente consegue meio que conhecer, junto com os personagens, a Irlanda, né, os países em que eles moram. No primeiro foi a Itália, esse daqui é a Irlanda, e no terceiro é a Grécia, que eu vou ler em breve o terceiro, não sei quando, mas em breve lerei. Eu não lembro quantas estrelas que eu dei pra ele, foi acho que 4 ou 4,5. Eu vou colocar aqui depois pra vocês, que eu vou conferir na hora que eu estiver editando. O próximo livro, que agora vão começar as leituras de julho, né? O primeiro livro que eu li em julho foi Minha Vida, com os Garotos Walter. Esse livro tem uma série na Netflix, uma adaptação que eu quero assistir em breve. Eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas. E eu sei que ele tem uma continuação. Ele acho que não tem o livro físico traduzido ainda no Brasil, mas eu vi hoje que no Kindle já está disponível a tradução em português, eu acho. Então, é só aguardar para ter o livro físico, né? Porque eu não tenho Kindle e também não tenho muito interesse em ter, né? Então é só aguardar. Aqui a gente vai conhecer a Jack, que é uma menina que perdeu os pais e a irmã em um acidente trágico de carro. Daí, ela é meio que adotada por uma família que mora no Colorado. E essa família tem 12 filhos e 11 deles são meninos. Então, ela nunca conviveu com um homem. Ela tinha uma irmã e quando ela morava em Nova York, ela estudava num internato onde só meninas estudavam lá. Então, para ela foi um pouco difícil essa adaptação. E enquanto ela tá lá no Colorado, ela conhece 2 meninos, conhece todos, né? Mas vamos dar ênfase para 2 meninos, o Cole e o Alex. Aí ela fica meio em dúvida, né? Fica meio apaixonada pelos dois, o coração dela fica meio dividido. É triângulo amoroso, né? Eu não sei, tem muita gente que fala que não gosta de triângulo amoroso e tal. Mas eu gosto muito, então se vocês tiverem indicações de livros aí com triângulo amoroso, indiquem. Porque eu gosto de ver, assim, a protagonista em dúvida entre os dois. Ficar com raiva dela, dela não ficar com um garoto que a gente quer, enfim. Um livro de triângulo amoroso que eu gosto é O Verão que Mudou a Minha Vida. Eu li ele acho que em 2022 ou 2023. E tem a série, né, no Prime Video, que eu tá lançando a 3ª temporada agora. E esse daqui é mais ou menos no mesmo estilo, só que, claro, No Verão que Mudou a Minha Vida é num cenário de praia e tal. E aqui é meio que no interior dos Estados Unidos, né, fazenda, cavalo, uma coisa mais country do que o outro, né, são cenários diferentes. Mas eu gosto desse estilo de livro. Esse livro, eu não lembro se eu falei, dei 5 estrelas. E os 2 meninos, eles têm personalidades totalmente diferentes. O Alex é um menino mais reservado, assim, mais quieto na dele, nerd. Mas não nerd, assim, de estudar, ele é nerd de jogo, sabe? Enfim, de games. E o Cole é um garoto mais, assim, extrovertido, popular, que as garotas ficam em cima dele. Enfim, e aqui a gente conhece a história deles, porque cada um tem a sua personalidade. E aí a gente fica torcendo pra Jack ficar com algum deles especificamente, né? E é isso, eu gostei bastante desse livro e eu quero assistir a série também, que tá lançando a 2ª temporada também. Começou dia 28, agora de agosto. Não sei se tá lançando igual O Verão que Mudou a Minha Vida, que é um episódio por quarta-feira, só que aqui no caso começou numa quinta, né? Acho que vai ser tipo isso, um episódio por quinta. E é isso, eu super recomendo.
Pra quem gostou de O Verão que Mudou a Minha Vida, eu acho que esse livro seria uma boa indicação. O próximo é De Volta aos Sonhos, da Bruna Vieira, que é a continuação de Volta aos 15. E esse livro aqui eu gostei também. Não lembro quantas estrelas que eu dei, vou deixar aí. E aqui a gente reencontra a Anitta, né, que é uma personagem que viaja no tempo. Que no primeiro livro ela entra no blog dela e descobre que ela consegue viajar no tempo, né? No livro ela tem 30 anos, aí quando ela viaja no tempo pro passado, ela volta com 15 anos. Aí aqui a gente vai continuar nessas viagens do tempo. E aqui ela vai estar em Paris com o amor da vida dela, o Henrique. E aí, entre essas viagens no tempo, podem acontecer alguns problemas, né? Que quando ela muda alguma coisa na vida dela no passado, pode interferir na vida presente dela. Aí tem aqui algumas reviravoltas, porque o Henrique vira um artista famoso de música. Aí ela tem que ficar entre morar em Paris com ele, pra ele continuar a carreira dele, ou seguir o sonho dela de trabalhar com fotografia turística no Brasil e viajar o mundo, né? E aqui a gente percebe, né, que às vezes você tem que se priorizar quando um relacionamento não tá dando certo, se as prioridades do casal são diferentes, às vezes o que resolve é terminar mesmo. E esse livro aqui, ele é bem legalzinho, é rápido de ler e, enfim, eu gostei também. Eu gosto desses livros que mostram outros países, porque parece que basicamente a gente viaja também junto com a protagonista, né? Aí eu achei muito legal essa história. E tem outro livro, o terceiro livro, que eu não lembro o nome, acho que é De Volta Pra Mim, que eu acho que ela vai estar na Itália, que lançou esse ano, inclusive. Esse livro aqui, ele lançou em 2014 e em 2025, 11 anos depois, a autora lançou o terceiro livro. Então, numa promoçãozinha futura, talvez eu compre o terceiro. E o último livro que eu li em julho foi Ela Disse, Ele Disse. Esse livro, gente, eu tinha abandonado ele, não sei porquê. Teve umas épocas aí que eu começava vários livros e largava tudo. Mas, enfim. Esse livro aqui, ele é muito legal, ele é muito divertido. Aqui a gente vai conhecer a Rosa e o Léo, que são os protagonistas dessa história. Que é ponto de vista duplo, né? Aí os dois são novos numa escola. E aí a gente vai meio que entender o que é mais fácil. Começar numa escola nova sendo mulher ou homem. E aí, enfim, a gente conhece aí os dilemas da adolescência. Tem todos as confusões na escola, bullying, enfim. Aí aqui, esse livro tem um filme e tá disponível na Max, no HBO Max. E eu gostei bastante desse livro, eu achei muito engraçado. Fazia bastante tempo que eu não lia um livro da Thalita Rebouças. Ela é uma autora muito legal, nem lembrava que ela escrevia tão bem assim, de uma forma tão divertida, né? Porque os livros nacionais parece que eles têm um humor melhor do que os livros internacionais. Então esse livro aqui, ele vai te arrancar bastante risadas, assim, tem uma personagem aqui muito engraçada no decorrer da história. E ele foi um livro rapidinho de ler, ele é pequenininho. E agora que eu li esse, eu quero ler todos os outros da autora. Eu tenho Confissões de uma Garota Excluída, Tudo por um Namorado, e a série, né, de Fala Sério Mãe, que eu li todos. E também tenho Nathalie e Sua Vontade Idiota de Agradar Todo Mundo. Acho que são esses que eu tenho dela. E, enfim, eu gostei muito dessa história. Não entendi porque que eu abandonei esse livro na época, que eu era menor, né? Que esse livro eu acho que quem tem uns 13, 12 anos, mas pra mais velho serve também, né? Tô falando como se eu tivesse
uma idade super avançada pra ler isso aqui, né? Mas acho que se eu tivesse um pouco menor eu ia aproveitar mais. Só que isso não significa que eu tenha aproveitado nessa idade, né? Que agora eu gosto de ler outro tipo de história. Mas mesmo assim eu quero voltar a ler os livros da Thalita Rebouças, porque ela é uma autora muito boa. E é isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual livro desses você teria vontade de ler. E quais livros vocês leram, né, nesse período de junho e julho. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.